Olá, sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Evangelho da Casa do Caminho. A nossa casa fica localizada em São Paulo, na Vila Mariana, na rua Estado de Israel, número 59. É com muita alegria que, mais uma vez, nós nos conectamos com toda essa rede de espíritos encarnados e desencarnados que vem nesse momento ouvir os ensinamentos de mais um Evangelho. Nós queremos pedir que nesse momento cada um de nós possa procurar um lugar tranquilo para ouvir tudo o que vai acontecer. Que nós possamos, na medida do possível, nos desligar das nossas preocupações, deixar os nossos aparelhos aí que nos conectam ao mundo e que não estão agora sendo utilizados para esse Evangelho, de lado, desligados um pouco, durante esses minutos que nós vamos estar aqui. Que nós possamos nos conectar conosco mesmos, buscar uma posição confortável, mais ereta, onde nós estivermos, fazer uma respiração profunda, inspirando e expirando. E nesse movimento de expiração, deixar nossas preocupações, nossas dores e nos conectar com o nosso anjo da guarda, com nossos mentores, nos conectar com os mentores da Casa do Caminho, especial Itaporã, e com toda a equipe espiritual que ajuda a organizar esse nosso encontro. E assim, mais tranquilizados, mais sintonizados, vamos nos preparando para ouvir a palestra que hoje será trazida pela nossa querida Kátia, que vai falar sobre a lei da igualdade. Vai buscar seus conceitos no Evangelho segundo o Espiritismo, amai ao próximo como a si mesmo. Então nós vamos ouvir a palestra, depois nós vamos para as vibrações, que o Rogério vai nos ajudar, e na sequência nós vamos encerrar e a Inês vai encerrar o nosso Evangelho de hoje. Então, Senhor, é com muita alegria que nós pedimos a Tua proteção, a proteção dos espíritos amigos e dos nossos mentores individuais, para que a gente possa aproveitar muito o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Kátia. Olá, amigos. A nossa tarefa hoje é falar sobre a lei de igualdade e o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Reconheço um trabalho bastante intenso na conexão desses dois temas que por si só são muito vastos. Mas vamos tentar trabalhar dirigindo o nosso pensamento na busca de entender um pouco o que seja amar a Deus, para que nós possamos, caminhando no entendimento, na compreensão, chegarmos a compreender a conexão entre os dois temas. Amar a Deus, como é que a gente consegue amar a Deus? Nós sabemos que lá no Livro dos Espíritos, quando eles perguntam o que é Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Deus é um conceito bastante espiritualizado, que nós muitas vezes não, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, não alcançamos na sua inteireza. No próprio Livro dos Espíritos, eles dizem que ao homem faltam sentidos para compreender a profundeza de Deus. Então, como é que a gente encontra Deus?
a gente consegue perceber Deus pela sua obra. Se nós olharmos o universo, se nós olharmos a natureza, se nós olharmos o nosso próprio ser, a nossa conexão com a natureza, vamos encontrar Deus se manifestando em tudo isso, na beleza e na verdade, na beleza da vida. E no funcionamento dessa beleza toda, nós encontramos a manifestação de Deus. É dessa forma que a gente se conecta ao Criador, compreendendo como Ele se apresenta para nós. E nós sabemos que Deus, na sua grandiosidade, é onipresente. Ele está em tudo, principalmente na sua criação. Ele se manifesta através da sua criação. Então, quando nós olhamos para a natureza, quando nós nos deixamos embevedar pelo pôr do sol, quando nós nos deixamos enternecer pela beleza de uma flor, quando nós olhamos para um ser que amamos, próximo a nós, nós estamos nos conectando com a essência criadora divina. Isso é muito importante. Nós não precisamos compreender, quando pensamos Deus presente em toda a sua criação, não precisamos entender que nós trazemos Deus para a matéria, mas precisamos entender que nós elevamos a matéria ao ponto de essência do Criador. E esse olhar é muito importante porque não nos conecta na finitude da matéria, mas nos conecta na eternidade da criação. Muito importante nos lembrarmos desse aspecto para pensarmos no que quer dizer amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, no trecho do Evangelho que a gente faz menção hoje, no capítulo 23 de Mateus, que Jesus é interpelado por um fariseu, perguntando qual é o maior mandamento, e Jesus diz, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o outro mandamento semelhante a esse é amar ao próximo como a si mesmo. O que ele quer dizer semelhante? Que a gente não vai amar ao próximo exatamente como a gente ama a Deus. A gente vai amar ao próximo como a nós mesmos. E o amor, em todas essas vertentes, nos ajuda a entender que o amor a Deus é tão sublime que a gente ainda não alcança a sua plenitude. Nós conseguimos alcançar não o amor ágape que Jesus veio ensinar, a gente ainda não está pronto para esse amor ágape, a gente ainda está se fazendo para ele. E nós conseguimos um vislumbre desse amor ágape quando a gente se internece na criação divina. E principalmente quando nós nos enternecemos e nos aproximamos dos nossos semelhantes, que são os nossos próximos. Muito importante nos lembrarmos que amar ao próximo implica em amar a si mesmo. Não conseguimos ter a dimensão do que seja amar ao outro se nós não compreendemos quem nós somos, o que podemos, onde chegamos, por que caminhos encontramos no mundo, quais são as nossas facilidades, quais são as nossas dificuldades, o que me limita, o que me potencializa. É muito importante reconhecer quem nós somos. Em reconhecendo quem nós somos, nos habilitamos a amar o nosso semelhante, o nosso próximo, como fala no Evangelho, porque partimos para um estágio de compreensão que, como criaturas divinas, carregamos todos nós o potencial divino, carregamos o dom de Deus em todos nós. E quando entendemos que essa perfeição latente, essa perfeição em potencial está presente em todos nós,
reconhecemos a mão de Deus no outro, no nosso semelhante. E aí a gente pode tentar passar a pensar na lei de igualdade. Como é que a gente vai saber dessa lei de igualdade? Como é que a gente vai reconhecer o outro tão divino, tão criatura divina quanto eu mesma? A partir do momento que eu olhei para mim, me reconheci como criatura divina, me capacito a olhar para o outro e reconhecer o outro como criatura divina também. E aí a gente vai ver por que que nós somos igualmente criaturas divinas. Porque Deus nos criou, conforme na Gênese, simples e ignorantes. Na nossa criação, fomos criados, fomos colocados à existência por Deus de forma igual. Deus deu para nós a simplicidade e a ignorância de forma absolutamente igual. E também nos abriu a todos nós, todos os seres, oportunidades iguais para a evolução. Nesse ponto da criação, nós somos absolutamente iguais aos olhos de Deus. Ele não faz distinção entre nenhum de nós. Ele ininterruptamente nos ama incondicionalmente da mesma maneira. Nós nos diferenciamos nas nossas escolhas. Quando começamos o caminho evolutivo, começamos a nos diferenciar porque fazemos escolhas distintas. Desenvolvemos potencialidades distintas. Nos arraigamos a condutas que nos aprisionam de forma única. E aí nós entendemos que cada um de nós se torna único aos olhos de Deus. Mas nem por isso nos tornamos merecedores de mais ou menos amor de Deus para nós. Sempre Deus nos ama e nos concede oportunidades distintas, oportunidades únicas, iguais, igualitárias. O que nos distingue? A maneira como nós aproveitamos essas oportunidades. Isso nos diferencia no tocante ao processo evolutivo, o estágio evolutivo em que nos encontramos, mas não nos diferencia aos olhos de Deus, que continua constantemente nos amando, espargindo bênçãos sobre nós. Somos nós que precisamos acolhê-las, reconhecê-las e aproveitá-las no desenvolvimento das nossas potencialidades. Qual é o fim que todos nós chegaremos? Ao desenvolvimento de todos os nossos potenciais divinos, ou seja, a categoria de espíritos puros. Todos nós estamos fadados à perfeição. Nós não poderíamos fugir desse destino. Foi nessa condição de igualdade que Deus nos criou. Mas a maneira como nós vamos chegar lá é absolutamente única para cada um de nós. Que nos diferenciamos no desenvolvimento dessas virtudes, na quantidade, na qualidade dessas virtudes. Mas todos nós estamos e fomos criados para um propósito. E todos nós vamos chegar a desenvolver esse propósito, que é divino. Isso nos torna iguais. Aos olhos de Deus, somos todos iguais. Mas a nossa evolução nos diferencia pelas nossas escolhas. É muito importante se lembrar que a nossa igualdade nesse sentido, entendendo essa igualdade nesse sentido, entendendo a diferença que não nos faz merecedores de mais ou menos amor, mas nos mantém conectados ao Criador no sentido da nossa semelhança a Ele, como fomos criados. Isso me permite, a compreensão disso me permite olhar para o meu próximo e compreender essa igualdade divina nele.
ao mesmo tempo compreender essa diferença de posição, de postura e de condição evolutiva. E em entendendo essa igualdade e essa diferença, caminhando juntas no mesmo pacote, eu consigo, através da compreensão de Deus, através da compreensão dessa igualdade, olhar para ele e reconhecer nele uma manifestação divina única. Uma manifestação divina que merece, da mesma forma, o meu olhar divino sobre ele. Quando eu consigo fazer esse olhar, eu consigo entender o que seja amar ao próximo. Nós estamos entendendo que o amor a Deus é o amor ágape. O amor ao próximo é o amor fíleo. O amor que me conecta ao próximo como a um irmão, como a um amigo. O amor a Deus é o amor à suprema criação. E quando eu trabalho no sentido de ajudar um irmão através do amor filho, eu desenvolvo em mim a possibilidade do amor ágape. Enquanto eu faço bem ao meu próximo, eu me torno bom. Em me tornando bom, eu vou fazendo brotar em mim o Cristo interno, ou seja, a minha essência divina cresce. E eu consigo manifestar de forma mais clara essa essência divina, mais límpida. Lá, quando a gente vê Jesus dizendo aos seus apóstolos que quando eles fizeram alguma coisa a qualquer ser, qualquer irmãozinho, foi a ele que fizeram, a gente vai entender esse processo de amar ao próximo. Quando eu exerço a caridade, porque Jesus disse que a caridade é o caminho para o amor. Então, eu preciso entender que em fazendo qualquer trabalho caritativo, qualquer ação de benevolência, de indulgência ou de perdão, porque é assim que os espíritos nos definem a caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Quando eu ajo nessa direção, eu estou construindo o bem no outro, para o outro. Mas independente do aproveitamento que ele faz desse bem, quem mais se beneficia dessa ação sou eu mesma. Porque em fazendo um bem, eu me torno melhor. Eu amplio o meu potencial de ação na direção do bem. Eu abro os meus canais conectivos com o Criador e permito que as suas bênçãos se acomodem no meu ser de forma mais clara. Então, eu me tornando melhor, eu consigo, por minha vez, trabalhar mais intensamente ainda na direção do meu próximo, e quanto mais eu trabalho na direção do meu próximo, mais eu abro os meus canais de conexão com Deus. E é nessa espiral de crescimento que nós nos fazemos e nos transformamos em espíritos puros, desenvolvemos as nossas virtudes. Então, é tudo muito junto e misturado. Não dá muito para separar a ação da recepção, mas sempre nos lembrando que é dando que nós recebemos. Porque quando eu me coloco em ação para doar, é que eu movimento as minhas energias, abrindo os meus canais de compreensão do outro, abrindo os meus canais de conexão com a bondade suprema de Deus que mora em minha potência, e eu consigo absorver de forma mais plena as bênçãos e as energias divinas que
pairam no ar. A gente pode pensar, Paulo dizia num exemplo muito importante da chuva que cai na terra, que as bênçãos de Deus são igual à chuva. Ela cai e molha tudo, a chuva, a luz do sol. Paira sobre tudo, bons e maus, justos e injustos. Mas quem é que aproveita essa chuva? Quem é que aproveita essa luz do sol e faz germinar a semente? E transforma, e transubstancia essa luz em algo que vai produzir maior acuidade no bem. E, por sua vez, a produção do bem abre cada vez mais o nosso espírito para essas bênçãos. É assim que as pessoas mais evoluídas, os espíritos mais evoluídos se formam. Então, esse é o canal, é o caminho para a nossa evolução. A caridade é o amor em ação. Então, quanto mais nós nos abrimos, nos permitimos amar ao próximo, fazendo bens ao próximo, mais a gente consegue melhorar o nosso canal conectivo com o Criador e conosco mesmos. Porque amar ao próximo com a si mesmo implica em amar a si mesmo, para que a potência do amor possa se dirigir ao próximo. É muito importante a gente se lembrar que nesse texto há uma frase que nos faz pensar, a mim principalmente, isso faz muito pensar em caminhos distintos. Eu vou explicar isso para vocês. Nesse trecho também diz o seguinte, que como é amando ao próximo como a si mesmo, a gente precisa lembrar de fazer ao próximo, a tal da regra de ouro, fazer ao próximo tudo o que nós gostaríamos que fizessem para nós. Eu entendo isso de maneira dúbia. É muito importante a gente se lembrar que quando nós estamos conectados ao bem, nós fazemos tudo o que nós consideramos ser bom para o próximo. Disso a gente não tem dúvida. No nosso caminho para ainda se conectar ao bem, nós nos vinculamos a algumas posturas. Eu vou explicar. Todo mundo conhece aquela história do casal de velhinhos que a vida inteira a esposa cortou o bico do pão porque ela gostava muito do bico do pão. Ela cortava a pontinha do pão e oferecia para o marido a parte que ela mais gostava. A vida inteira o marido comeu o bico do pão achando que a mulher gostava mais do meio do pão. E um dia eles acabam conseguindo conversar, sei lá, por que situação, e ela vem a compreender que um fazia para o outro o que achava que era melhor, mas nunca parou para pensar que o que eu gosto pode não ser a mesma coisa que o outro gosta. Que a gente precisa conversar para saber qual a parte do pão que você mais gosta. Aí sim, pode ser que seja a mesma que eu gosto e eu faço a escolha de oferecer aquela parte que eu mais gosto para a pessoa que eu amo. E isso é uma escolha. Mas isso não quer dizer que eu fazendo o que eu considero bem para outra pessoa, eu esteja constantemente fazendo bem para ela. Então, é muito interessante que a gente se lembre que a conexão que eu faço comigo me permite entender o que aquela pessoa precisa. Qual é o bem que ela precisa? O que eu posso fazer de melhor para ela? E não partir do princípio que se eu gosto de uma coisa, eu tenho que oferecer sempre aquilo para outra pessoa. Eu tenho uma historinha que vai me permitir entender um pouco melhor e trabalhar um pouco melhor essa ideia com vocês. Existiam três trabalhadores do bem muito enfáticos e que prezavam muito o esforço na direção do bem. Um deles resolveu trabalhar como pacificador, falar, eu gosto muito de resolver conflitos, então eu vou trabalhar diante dos homens como pacificador.
na resolução de conflitos entre as pessoas. O outro falou, eu gosto muito de cuidar de doentes, então eu vou cuidar de doentes. E o outro falou, eu vou para o deserto viver num silêncio introspectivo. E assim os três partiram para suas atividades. E aquele que era pacificador começou a perceber que ele fazia, e as pessoas não se pacificavam. Ele não conseguia resolver todos os conflitos. Ele doava e alguma coisa era apreendida pelas outras pessoas, mas a maioria das situações continuava igual, e ele começou a se sentir muito desgastado, muito triste com aquilo. E aí ele foi conversar com aquele outro que cuidava de doentes. E aquele outro que cuidava de doentes se encontrava exatamente na mesma posição. Eu cuido, mas eles quase nunca melhoram. Eles sempre encontram um novo jeito de ficar doentes. Aí eles falaram, então vamos conversar com aquele outro que foi para o deserto. Aí eles foram conversar com o que ficou para o deserto. Aí o que estava no deserto colocou para eles uma vasilha com água, bem assim, ele balançou bastante e colocou aquela bacia com água e falou assim, agora vocês olhem para essa água. Aí eles olharam e só viam água num tumulto. Aí ele falou, então esperem um pouquinho. Passou um tempo, ele falou, agora olhem de novo para essa bacia com água. E quando eles olharam, eles se viram na bacia com água. E aí, o amigo que estava no deserto disse, quando a gente está constantemente em ação e não se vê e não se olha, nosso ser fica num burburinho tão intenso que nós não conseguimos concretizar aquela ação na direção do outro. Eu quero tanto que o outro veja a vida do mesmo jeito que eu vejo, que eu não consigo ajudá-lo a ser melhor do que ele é. Porque eu quero que ele seja como eu sou. E aí eles entenderam que é preciso trabalhar e parar um instante para compreender a situação e ver como podemos ser úteis, como podemos ajudar o outro, porque nem sempre ajudar o outro é fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Então é muito importante levar essa regra de ouro para o sentido espiritualizado dela e não ficar retendo o meu entendimento na letra que mata e me distanciar do espírito que vivifica. É muito importante que eu entenda que o correto não é eu viver constantemente na contemplação sem ação. Mas, ao contrário disso, eu preciso agir compreendendo a minha própria pessoa nesse movimento do agir. Compreendendo quem eu sou. Daí a fala de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me reconheço na minha ação, se eu não compreendo até onde eu estou indo, o que o outro precisa, eu pouco bem consigo fazer. E quando eu consigo fazer pouco bem, eu sou pouco bom. Em sendo pouco bom, eu trabalho muito pouco a minha conexão com o Criador. Não sei se me fiz entender, mas o mais importante é nós nos lembrarmos que, em sendo iguais, somos diferentes. E que na nossa diferença, nós precisamos compreender a nossa ação no bem. E que a igualdade nos torna irmãos, mas não nos torna necessários naquele ponto evolutivo das mesmas coisas. E que Deus, na sua infinita bondade, nos permita compreender quem somos, para compreender a diferença e a igualdade no outro, que nos olha, que compartilha conosco a existência, que compartilha conosco o momento de evolução do planeta. Que Jesus permita que nós possamos cumprir as suas lições e os seus legados com o melhor que nós possuímos, sendo o melhor que podemos ser.
Que Jesus abençoe a todos nós. E agora, queridos amigos, é chegado o momento das nossas doações. Porque vibrar é doar, doar amor através do nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo irmanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta, e em especial nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais de saúde e áreas relacionadas. Muita fé, proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para todos aqueles que ainda não se encontram no caminho do bem. Amparo, proteção às crianças e aos idosos e discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que nos pedem ajuda para vencer as suas dificuldades e para todos os necessitados que vêm agora em nossa mente, encarnados e desencarnados. União, fé, paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perdas de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio, força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça nos nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Ó Senhor, Pai amado e bendito, espíritos amigos, sábios mensageiros de Deus, que em conjunto nos conduziu nesta reunião, este pequeno evangelho, auxiliando-nos a aumentar as nossas forças e sabedores do caminho a ser percorrido e buscando os nossos melhores pensamentos, aqueles indicados por vós. Nós vamos agradecendo a oportunidade desta reunião, agradecendo o privilégio do pequeno aprendizado ainda, mas que certamente faz parte da nossa caminhada. Nós vamos rogando a todos os amigos proteção
e acolhimento, pois Tu sabes bem, Senhor, as nossas necessidades. Rogamos as Tuas bênçãos para toda esta semana, que nós saibamos entendê-las, aceitar e praticar. Rogamos mais uma vez a chuva de bênçãos que sempre nos acolhe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. E assim seja, graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br, clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.